Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai refletir sobre algumas passagens bíblicas, o que a Bíblia tem a nos falar a respeito dos dias atuais. Gente, nós que lemos a palavra, nós que estudamos também escatologia ou nós que esperamos a volta de Jesus, é notório e também as pessoas que não têm o conhecimento bíblico, mas é notório para todos que nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão muito estranhas. Sabemos que desde 2020, após a pandemia, nós conhecemos um mundo antes da pandemia e nós conhecemos um mundo após a pandemia. E é notório que a gente nota uma grande mudança. É tanto que vemos coisas estranhas acontecendo, coisas bizarras surgindo, notícias que deixam as pessoas assim chocadas, apavoradas e refletindo sobre o outro lado também. As pessoas elas estão se acostumando com coisas anormais e para elas é como se fossem normais. Vemos aí coisas que estão surgindo na mídia e as pessoas se chocam, mas estão seguindo as suas vidas como se não estivesse acontecendo nada. Porém, e eu digo isso sobre mim mesma, eu tenho sentido um peso espiritual nos últimos dias, tenho sentido uma atmosfera diferente. Eu até conversando com Deus, eu falo para o Senhor, tá tudo tão, de certa forma, estranho. E eu acho que você também tem notado que quando você sai mesmo da sua vida, assim, da sua bolha, da sua rotina, e você começa a perceber um pouco como estão as coisas no mundo, a gente percebe que realmente é um cenário assim diferente. Coisas que antes era teoria da conspiração, hoje está sendo teoria da confirmação. Coisas que eu estudava, eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a respeito de Apocalipse, volta de Cristo, aparição do anticristo. Eu estudava todos esses temas, pessoal, em 2016, 2017, quase 10 anos agora. Tudo o que eu estudava, e naquele tempo eu ficava até assim impactada, hoje eu estou vendo com meus próprios olhos. E é notório que o cenário está se formando. Houve um avanço tecnológico muito forte, em questão também de muitas mortes repentinas, também, né? Muitas mortes repentinas. Vemos um avanço da tecnologia muito surreal com a questão da IA. E tudo que está acontecendo no mundo são profecias bíblicas, desde Daniel, de Isaías, de Jeremias, em Apocalipse também. Vemos que muitas coisas estão sim se cumprindo diante dos nossos olhos. E Jesus, ele nos falou, quando os discípulos perguntaram, Jesus, e quando essas coisas irão acontecer? E ele fala lá no capítulo 24, lá no final ele diz, orem para a figueira, prestem atenção na figueira. Quando a figueira florescer e der os seus ramos, então vocês saberão que está próximo o fim. Quem é a figueira, gente? Israel. E nós temos visto que tem acontecido também em Israel. Só que há sinais que precisam se cumprir para então Cristo voltar. Mas eu quero falar com vocês a respeito de um versículo que não sai da minha cabeça, um versículo que o Espírito Santo ele tem falado bastante ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Lá em Efésios 5,14 vai dizer, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, esse versículo tem ficado bastante na minha mente. Porque aqui o apóstolo Paulo ele está alertando as pessoas sobre o sono espiritual. E o que nós mais vemos hoje em dia é pessoas que realmente, tanto dentro da igreja quanto fora, as pessoas parecem que elas estão num sono espiritual, onde elas não estão percebendo esses sinais tão claros e evidentes. Então aqui, o apóstolo Paulo manda despertar. Acorda, igreja. Desperta. Não só a igreja, mas também aquelas pessoas que estão notando essa atmosfera diferente, esse ar diferente, esse peso espiritual diferente, a qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, e a Bíblia diz mais claramente, desperte e levante
dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E esses mortos, estão falando sobre os mortos espirituais dos dias atuais. Pessoas que ainda estão dormindo, mesmo diante de tantos fatos, de tantas evidências, as pessoas ainda estão como cegas, surdas, mudas para os sinais que estão acontecendo. Mas o Espírito Santo tem falado para a igreja de Cristo. Desperta, igreja. Fique atenta. Eu quero compartilhar mais um versículo lá em Apocalipse com vocês. Gente, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, vai falar assim: tome nota, eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam dar luz para não ficarem envergonhados. A gente vê muito nos evangelhos Cristo dizendo que o dia da volta dele será semelhante a um ladrão. E o interessante é que nesse versículo aqui em Apocalipse, ele deixa bem claro, tome nota. Ele deixa um aviso, tome nota, anote isso. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando e que mantêm os seus mantos de prontidão. E não precisam dar luz para não ficarem envergonhados. A Bíblia ela deixa bem claro. Realmente, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos e nós estudamos nas Escrituras que vai haver vários sinais antes da vinda dele. Então vai ter a construção do terceiro templo, que é um sinal muito importante. A pregação do Evangelho em todo o mundo. E hoje o que a gente tem visto muito, diante do avanço tecnológico, é que realmente em todos os cantos, na internet, em rádios, em televisões, em jornais, em todos os meios, há pessoas proclamando, há também missionários nesses países que é difícil o acesso ao Evangelho, mas tem gente lá infiltrada, levando o reino, pessoas que estão proclamando e espalhando a palavra de Deus a toda a criatura. Porque é um dos sinais fortes e evidentes da volta do Senhor Jesus Cristo. Também a apostasia ela é um sinal, né? Muitos vão apostatar na fé, muitos vão, dentro do meio, né, do Evangelho, eles vão virar apóstatas. Então, mais um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. E é algo que a gente também já vê no nosso meio. E então, um sinal muito forte é a aparição do homem da perdição. A aparição do anticristo. E nós vemos que o cenário atual, nós notamos que o cenário de política, religião, economia, tudo já está o quê? Tudo já está se unificando, né? Porque o reinado e o poderio do anticristo vai ser esses três poderes juntos. Então, pessoal, tudo está dando início. Nós estamos vivendo realmente tempos dos fins. A própria natureza aí está declarando os sinais. Jesus disse que em todos os aspectos haveria sinais da sua volta. O interessante é que ele fala lá em Mateus que quando a gente ouver falar sobre guerras, rumores de guerras, peste, fome, essas coisas, seria o princípio das dores. Mas a gente sabe que quando a mulher ela começa a ter a contração, quando ela vai dar luz e ela começa a ter as primeiras contrações, é evidente que num espaço muito rápido de tempo evolui para contrações maiores e assim dá a luz à criança. Então, os princípios de dores, elas ficam evidentes para que seja também rápido o processo da volta do Senhor Jesus Cristo. Até porque ele diz que os dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Então, que nós como igreja possamos nos despertar espiritualmente. Despertar para aquilo que a gente ainda vai ver nessa terra. Vai ser coisas espantosas. E nós precisamos, sim, como aquelas virgens prudentes, manter o azeite na nossa lamparina, buscar a presença do Senhor, se revestir espiritualmente, procurar também conhecimento bíblico, conhecimento escatológico, sim, estudar o Apocalipse. Como igreja, o Apocalipse ele foi feito para a igreja, o Apocalipse ele foi feito para os cristãos. Então, nós precisamos, sim, estudar, orar, pedir discernimento espiritual e também se preparar psicologicamente, porque nem todas as pessoas vão ter psicológico para lidar com aquilo que virá lá na frente. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara. Porque é o Espírito Santo que está selando os escolhidos de Deus. Aqueles que têm
Os mandamentos de Jesus, o testemunho de Jesus Cristo, são aqueles que estão esperando a vinda de Jesus. E todas essas coisas que a gente vê acontecer, que a gente vai ver ainda acontecer, não é de forma alguma para nos trazer medo, pânico, insegurança, não. Até porque o nosso Deus, ele tem falado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não faz algo sem antes ele revelar os seus profetas. Então, a própria palavra já está nos mostrando, nos alertando e nos despertando para o que vai vir. Então, nós, como a igreja, a última geração, aqueles que verão a vinda do noivo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, igual esse versículo, manter os nossos mantos de prontidão. Então, nós que esperamos a vinda do nosso Salvador, do nosso Messias Jesus Cristo, nós que estamos aqui nessa terra, conservando dentro de nós essa esperança, Abraão, Isaac, Jacó, todos os servos de Deus que passaram nessa terra, morreram esperando o cumprimento dessa promessa. Esperando o cumprimento de novos céus, uma nova terra, a pátria celestial, a Jerusalém celestial que nos espera. Então nós precisamos espalhar essa mensagem do reino. Nós precisamos buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos pregar essa mensagem de salvação e a verdade a respeito desse mundo. Porque esse mundo ele já está condenado para o juízo. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, estes já estão salvos. Então essa é a nossa esperança de vida. E que possamos ficar com esse versículo em nossa mente e nosso coração. E esse é o que Jesus Cristo disse para você. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Feliz de todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam dar luz para não ficarem envergonhados. Então que possamos estar atentos, acordados, despertados e em prontidão, esperando a vinda do nosso Mestre Jesus. Que você possa conservar essa esperança em seu coração. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai chegar ao fim. O pecado já está chegando ao seu limite de ser tolerado por Deus. Para essa terra que nós conhecemos, corrompida pelo pecado, ela vai ter um fim. Mas Jesus, ele disse, o meu reino não é daqui. E um dia nós o veremos face a face. Nós vamos ver face a face aquele que nos criou. Bem-aventurado todos aqueles que estão esperando pela vinda de Jesus Cristo. Então que esse vídeo possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo. Que Deus abençoe.